Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, porque Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Estamos agradecidos mais uma vez por ter a oportunidade de falar, de ouvir, de estar na tua presença, na tua casa, e mesmo assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos gratos por sermos mortais e termos a condição dada por Ti de ver e ouvir as coisas que vemos e ouvimos. Continue conosco e nos alimente, nos oriente, segundo a Tua vontade, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, eu pensei em fazer uma leitura aqui da mensagem do profeta e logo pensarmos em obstinado, crente e infiel. O irmão Brana mostrou claramente para nós sobre esta palavra obstinado. Ele mostra o tipo de híbrido que existe. E o híbrido mais antigo que ele fala, mais famoso no mundo, é o mulo. Eu pensei em falar sobre isso porque faz uma ligação com casamento, com filhos, e assim vai crescendo. A palavra obstinado, que é inflexível, irredutível, que não pode diminuir. A pessoa inflexível, diz o dicionário, que tem rigidez em quase tudo que faz. O inflexível. Começar com seus pensamentos. É inflexível. É difícil. Dificilmente aceita outras opiniões. Tudo faz parte da obstinação. Ele não aceita outras opiniões além das suas. Sentem dificuldades em mudar. Se nós temos umas dificuldades na vida, mas com o tempo nós mudamos, graças a Deus, ainda está bem. Porque tem um que não muda. Ele tem dificuldade e não muda. Tem um estilo de pensamento e não muda. Você pode mostrar a verdade para ele, para ela, não muda. Você pode ver o mundo religioso como está hoje. Eles não mudam.
que veio católico vai morrer católico, que veio protestante vai morrer protestante, quem veio pentecostal vai morrer pentecostal, vai morrer como a sua religião. A católica já morreu, protestante já morreu, pentecostal já morreu. No tempo do irmão Brando, a religião que existia era pentecostal, ele disse que ela estava morta. É porque eles têm dificuldade de mudar. Eles não mudam a fé. Eles vêm numa fé, Deus permite você nascer. Você vem depois para fazer uma escolha de fé. Tem que haver uma mudança. Mas o obstinado, o inflexível, ele não muda, ele tem dificuldade em mudar. Quer permanecer daquele jeito. Mas você vai se perder. Não vou. É irredutível. Porque o mudar leva você a diminuir. E o obstinado não quer mudar. Ele se firma, endurece naquele pensamento, naquela forma de crer, você não muda. Até na primeira, segunda etapa, na terceira etapa, que você vê pirata, não muda também. São obstinados. O obstinado é um mulo. O obstinado é um cruzamento. Um cruzamento de dois que têm semente. Mais um representa o crente verdadeiro, que é o cavalo. A gente fala certas coisas, o profeta também pregava, acho que o povo fica pensando, esse povo é doido. O cavalo representa o crente verdadeiro. E o asno representa o crente ímpio. Os dois têm semente, mas o cruzamento dos dois sai um mulo, um obstinado. Eu peguei nisso para poder levar ao casamento também. Que o casamento é feito, muitas vezes, com crente e infiel. E aí você vai ter uma mistura de cavalo e de asno dentro da sua casa. E aí você vai ver que filho que vai vir é um mulo, sem semente. Eu quero alertar vocês que ainda vão casar, porque você diz, eu vou casar com uma ímpia mesmo. E muitas vezes o rapaz é um ímpio dentro da igreja, a moça é uma ímpia dentro da igreja. Eles estão na igreja por estar, por algum tempo. Eles vão sair da igreja, eles vão largar de mão. Eles não vão prosseguir. E eles se casam. E eles vão formar um lar desse jeito. E eles vão ter filhos sem semente. Eu sei que isso é duro, mas existe um conserto para quem vem do mundo, como a mulher ímpia e o marido crente. O marido crente santifica a mulher ímpia, diz São Paulo. Devo ler para vocês, 1 Coríntios 7, 12. A mulher crente santifica o marido ímpio. Isso é quando vocês vêm para servir a Deus. Vem, não sabia, então casou lá no mundo, mas que para servir a Deus tem que largar, a mulher tem que largar do marido ímpio. Nem o marido crente largar da mulher ímpia, não precisa. Paulo disse, se eles consentem em viver com vocês, tudo bem. Mas quando não consentem, ele diz assim, de outra sorte os vossos filhos serão imundos.
Quando consentem, os filhos são santos. Mas esse tipo de filho que tem é santo? Consentiram em viver. A mulher não serve a Deus, o marido serve. Estou falando de Bíblia agora. Certo? E vice-versa. Você vai encontrar gente vindo do mundo para dentro da igreja. Agora, as pessoas dentro da igreja, elas escutam a mensagem e elas deviam aprender através de ouvir a mensagem. O moço, a moça deve aprender que eles não devem casar com uma pessoa infiel, porque eles são crentes. Se eles vão casar com infiéis, depois eles vão ter a produção de filhos que nós estamos lendo aqui. Porque a misericórdia vem e santifica. O marido santifica a mulher descrente, a mulher crente santifica o marido descrente, quando eles vêm para a igreja. Mas eles estando ouvindo constantemente a mensagem, e depois ainda vão a um casamento, a um descrente, a pessoa não crê naquilo que você crê. Gente da terceira etapa não tem que procurar casamento na terceira etapa pirata. Ah, mas ela é linda. Ela é linda, mas eu não posso falar o que ela é, você sabe. Mas ele é um pão. Mas não posso falar o que ele é também. É da pirata. É a mesma coisa do mundo. Se tem um povo que é inimigo da palavra hoje, é o povo que crê em William Branham. Os outros nem se fala. Mas o povo que crê em William Branham é o povo inimigo da própria mensagem de William Branham. Quem foi inimigo da mensagem que William Branham pregou no seu dia? Foram os pentecostais, que eram tidos como os primeiros, os que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Era uma farsa, era uma mentira. Eles não tinham recebido como no dia de Pentecostes. Mas todo mundo cria que eles eram os melhores, eram os crentes do dia. Mas era crente ímpio. É como o asno. O irmão Branham diz, o asno, uma figura do crente ímpio. E para o ímpio tem salvação. Como é que você pode crer desta forma? Mas quando você mistura, aí você forma um híbrido, um sem semente, um mulo. Você mistura a fêmea do cavalo com o asno, dá um mulo, uma mula que não tem semente. Eles não ouvem a mensagem. Você pode pregar o quanto você quiser. Eles não ouvem. Eles são irredutíveis, eles são inflexíveis, eles são obstinados. Cuidado, qualquer coisinha te mete o pé. Que é uma natureza que veio de Caim. Aquela natureza ruim, má, de obstinação, estava em Caim. Mas o irmão Branham continuou dizendo aqui, eles têm estado conosco há muitas e muitas eras. Esmirna 47. Ele diz, é o mulo, é o híbrido mais formoso no mundo. É o resultado do cruzamento entre as raças do jumento e do cavalo. É um tipo esquisito de animal. Ele não pode reproduzir-se. Aí depois você quer que ele tenha semente, quer que ele aceite a mensagem, quer que ele crê no novo nome. Ele é um obstinado. Ele é uma mistura de animais. A fé deles não é original. Era como Caim. Você vê Caim do jeito que ele era. O que Caim era? Era a mistura de um animal, da serpente
a Eva, a mistura de um animal. Aí sai um menino daquela forma, com a natureza obstinada, inflexível. Ele resiste muito mais trabalho do que o cavalo ou o jumento. Você toma esse povo, ninguém faz um trabalho maior do que os pentecostais. É o povo maior que tem no mundo hoje, são os pentecostais. Eles trabalham mesmo. Mas olha o que são. Olha que tipo de igreja formam, olha que tipo de filhos eles estão formando na igreja. Mulheres pintadas, mulheres de cosméticos, mulheres de todas as joias possíveis, tudo contrário ao que Pedro ensinou. E se você for falar, você vai notar a natureza inflexível, dura. Diz também que é teimoso. O obstinado, ele é teimoso. E teimoso, você não tem que pregar mais para ele, você não tem que discutir. Então, mostra verdadeiramente o que você é. Que fica na igreja a vida inteira, mas não mostra a sua natureza. A mocinha mostra a sua natureza quando você estiver namorando. Se você é acostumado a xingar seu pai, xinga seu pai na frente do seu namorado. Se o rapaz também maltrata os pais, faça isso perto da sua namorada. Se não crê verdadeiramente na mensagem, diga que não crê. Tem que pelo menos serem sinceros. Se aconteceu alguma coisa com você, rapaz, na vida, diga para a moça o que aconteceu. Eu já estive com mulher, já não sou virgem também. E a moça faz a mesma coisa. E se você estiver esperando casar comigo, pensando em virgindade, eu também já era. Ou vamos encobrir tudo isso daí e deixar para depois do casamento? O que você fez antes do casamento, você deve contar. O casamento depois torna-se um inferno a vida toda, se a pessoa fica sabendo depois do casamento. Porque está casando com você dentro da igreja, pensando que você é um santinho, pelo menos, que não é do pau oco, como dizem, né? É um santinho. Você é uma santinha. Mostra. A moça mostra, ó, eu uso calça comprida. Você não sabe, mas eu uso. Fala para ele. Não deixe ele enganado. O rapaz diz a mesma coisa. Ó, eu saio de short na rua, de bermuda. Eu não escuto muito que o pastor prega, não, que o profeta pregou, não. Diga para ela. E ela tem que dizer para ele, senão vocês serão falsos, hipócritas e obstinados. Seus filhos serão como os filhos do jumento e do cavalo, misturados. Meu Deus do céu, hoje isso é resultado de fim de encontro. Certo? A gente tem que aprender. Muitas vezes não aprende sinceridade. Está na igreja a vida inteira, mas não aprende. Não fala o que tem que falar. A moça escuta depois, olha, eu estive com uma fulana de solteiro. Espera, mas você não falou isso para mim. Depois que eu estou casado com você, você veio falar para mim? A moça diz, eu também estive com um homem de solteira, e você não falou para mim. São coisas que vai atrapalhar seu casamento a vida toda. Você vai ter que encontrar um rapaz que te redima. E a remissão vem
através da confissão. É confessar no tempo certo, aí é redimida. Mas o rapaz sabe, essa moça não é virgem, mas eu vou casar com ela. Amém, acabou. Ela já esteve com um monte de rapaz, mas eu vou casar com ela. Acabou. Ele a redime. Ele não pode falar nada disso depois. Ele vai redimi-la. A moça também aceita esse rapaz. Oh, eu já fiz isso. E se tem filhos, mas eu vou casar. É solteiro. Solteiro, mas solteiro tem filho. Então ele tem mais filho do que casado. Então tem que falar. Aí chega o tempo, tem que pagar pensão. Você vai pagar pensão para quem? Não falou para a moça. Aí, você vai pagar pensão para quê? Ah, eu tive um filho lá. Como é que você não falou para mim? Tem que falar para ela, que aí depois ela sabe. Se não paga pensão ali, qualquer dia vai ter que pagar a pensão, e se não pagar vai para a cadeia. A única lei que presta hoje parece que é essa. E o pior é que a lei, ela vai tendo partes imprestáveis nela. Eu não sei como é que chama isso, porque eu não sou político, mas eles vão arrumando mais algumas emendas lá, que aí se o filho não paga, o pai tem que pagar, ou o avô tem que pagar, você vai para a cadeia, os velhos. Tem que pôr ele na cadeia, não é o pai dele, não é o avô dele. Isso é uma vergonha para a lei do Brasil, para homens que não sabem fazer lei. Por que não faz da forma certa? Justiça a quem deve. Não foi o pai dele que mandou desonrar a moça. Não foi o avô dele. Não tem nada com isso, né? Ainda bem que eu não tenho fila fora, então sossegado. E tem hora que a gente tem filhos fora da mensagem. Uns pervertidos fora da mensagem, falando da vida espiritual. Eu fui eu que gerei fulano de tal. Olha o que ele está fazendo lá. Ainda bem que eu não tenho que pagar pensão. Vocês estão me entendendo agora? Quantos irmãos já foram do meu ministério, que são filhos do meu ministério, fora da mensagem, espiritualmente? Estão fazendo desordem, atrapalhando mais vidas lá na frente. Aprendeu uma parte da mensagem e depois saiu pregando outras coisas com interesse secundário. Bem, você sabe, o profeta diz: este povo trabalha muito, observe, porém, sua natureza. Ele é obstinado e nunca se pode confiar nele. Você pensa porque ele é irredutível, inflexível, durão, eu posso crer nele? Não, é que não pode crer nele, porque ele é teimoso. Para te dar um coice, pouco custa. A irmã Brana vem apontando que ele é uma figura perfeita da religião híbrida. O mulo é uma figura perfeita da religião híbrida. Que ela é obstinada. Um cruzamento entre a verdade e as trevas. Você vai ver, eles têm parte da verdade. O resto é trevas. Que união há entre a luz e as trevas, nós lemos aqui. Cristo e Belial, Cristo e o maligno. Que união há entre o infiel e o fiel, ou o fiel e o infiel, o crente e o descrente, ou o crente e o infiel. Não tem união. Se há um casamento assim,
dentro da mensagem, você já tem que saber que tipo de filho você vai produzir no natural. Lá atrás, no Velho Testamento, a preservação era a via sanguínea. Você começa lá no início, tem que, lá no Gênesis, você tem que ver os casamentos ali. O casamento ali era irmão com a irmã, porque não tinha onde casar mais também. Era ele mais a prima, creio que Isaac foi um desses. Sete deve ter casado com a sua irmã, porque Caim também casou, infeliz, de uma filha de Adão, que casou com Caim. Você pensa bem. Que luz que ela tinha. Opção também não tinha. Tinha o Abel, ele matou. Caim matou. Eu vou ter que casar com essa aí mesmo. Tem hora que não tem opção, mas tem opção hoje. Você não casa só por casar, para poder trazer filhos ao mundo ou para sexo. Tem que preservar. No Novo Testamento não se vê preservação da linha sanguínea, mas sim da linhagem de fé. O que nós lemos aqui é linhagem de fé. O fiel não pode unir com o infiel. Cristo não pode estar bem com Belial. Luz não vai bem com as trevas. E se misturar, dá um obstinado. Eu pensei nisso nos filhos. Que você pega o casal, aí depois tem os filhos. Se o marido é crente, que antes da mensagem, olha para você ver, você tem que aprender isso, porque eu tenho Bíblia para isso daqui também. Para antes da mensagem, tem, é o que Paulo diz aqui, ó. Isso daqui é uma coisa que a pessoa vê antes de ser crente. Ele diz assim, ó, e se alguma mulher, me perdoe, mas aos outros digo eu, não o Senhor, 1 Coríntios 7,12, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Escuta. Porque o marido descrente é santificado pela mulher crente. E a mulher descrente é santificada pelo marido crente. De outra sorte, se não houver essa comunhão, este reconhecimento e esta aceitação do marido aceitar, ele crente aceitar viver com a mulher, ou ele infiel aceitar viver com a mulher crente, e vice-versa. Se não houver essa comunhão, essa aceitação, os filhos não são santos. É o que Paulo diz aqui, ó. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Você vê? Porque mas agora são santos. Casamento crente com descrente. Como? Antes de crer na mensagem. Antes de crer no que Paulo pregava. Certo? Agora, depois que você crê, ajunta os dois dentro da igreja, aí você vai buscar moça lá fora, incrédula. Vai buscar rapaz lá fora, incrédulo. Lá fora eu digo, nas denominações, na mensagem mesmo, na mensagem. Que não é como você crê. Então, eu creio que as pessoas na mensagem deveriam ser mais sinceras. Quando eu li que o irmão Branham ouviu Deus dizer para ele, você precisa ser mais sincero, eu disse, mas e eu? Se o irmão Branham tinha que ser mais sincero, e eu? Porque eu sou o que sou. Mas ser mais sincero, e as pessoas não são sinceras, elas têm que dizer o que são, para poder formar o seu lar. O rapaz, talvez o rapaz é inocente naquilo, ele
um rapaz criado na igreja, ele não é como um rapaz criado no mundo. Mesmo que tem muitos da igreja que são piores que o mundo. Mas tem muitos rapazes na igreja que eles não são igual os rapazes do mundo e das denominações. Eles pegam são fiéis à palavra, aí eles arrumam um casamento e eles pensam que aquela moça, eles não têm nem coragem de perguntar para ela. E tem que carçar a cara, filho. De perguntar para ela se ela já teve algum problema na vida. E vai namorando com ela assim, enrolado. Uma das primeiras coisas que o rapaz, antes de apaixonar, porque depois que apaixona, filho, aí vira um trem. Não pode esperar apaixonar, não pode esperar a coisa descer. Não, tem que perguntar. Que tipo de vida você tem vivido com seus pais, com a sua família, com os incrédulos, estudando lá no colégio, que você tem feito. Aí até chega, você é virgem? Lá no mundo eles não têm esse problema. Porque o mundo já está acostumado. Eles começam a namorar e fica. Aí você pensa que só fica junto, eles ficam no motel. Eles ficam dentro do carro. O carro torna-se um motel. Bom, hoje acho que eu estou destrinchando mais um pouquinho. Esse é o problema de hoje. Então você tem que ser aberto. Tem que falar, tem que perguntar. E você, rapaz ou moça, vocês têm que ser sinceros, vocês têm que responder o que vocês são. Não deixe os outros casar com vocês são capeta e mostra que é Jesus Cristo, que é santo. Não. Que comunhão é entre Cristo e Belial. Então a pessoa tem uma natureza maligna e quer mostrar uma boa natureza. Mostra o que é. Você tem que mostrar o que é, explosivo que você é, já mostra o que você é. A sua forma de agir, que ninguém torce o seu pensamento, e você não tem um pensamento certo, mas ninguém pode torcer seu pensamento. Você é obstinado, mas prova para ela, para ele, fala. Você pensa que nós vamos casar? Tem parte que eu gosto das minhas filhas lá em casa, porque elas falam que vai falar, olha, é assim, eu não vou mudar. O rapaz crente, eu queria que elas casassem com crente, né? Mas aí o rapaz crente, você não vai mudar? Ah, então não vou casar com você. Pronto. Mas tem que ser assim. Eu acho que tem que ser honesta. Não vou mudar. Se Deus quiser, a gente muda com o tempo. E aí vai, casa, e cadê a mudança? A muda que eu falei, não conversar, mas não consigo. É outro sentido de muda. E não vou mudar mesmo. E ele também não vai mudar. Aí ele logo que casa, daqui a pouco quer largar. Não. Vocês não sabem o choque que leva o rapaz, depois de casado, saber que a moça esteve com outro rapaz, mesmo que não fez sexo, e perdeu a virgindade, mas se fez sexo. Vocês não sabem a desgraça que fica um lar, a vida. Então o que vocês têm que fazer? Confessar, falar antes. Eles não são Jesus Cristo para saber que vocês fizeram sem falar. E elas também não são. Tem que abrir a boca e falar. E depois de fazer tanta coisa, depois de você ter uma natureza irredutível, e não muda, inflexível, não reconhece o que você fez? Homem e mulher querem ainda viver como tal. As pessoas deveriam entender. Eu estou vivendo no meio de um povo
que a gente faz de tudo para eles, e de vez em quando você encontra uns irmãos que têm uma natureza horrível. Eles não pensam, a igreja ou o pastor está fazendo isso por mim. Não, não pensam não. Eles nem pensam, talvez eles achem que é um dever do pastor, é um dever da igreja. Tem hora que eu fico bobo com vocês, não é? Vocês sabem, eu falo a vocês. Nós temos um povo bom, mas entre o povo bom, gente boa faz coisa errada, passa vergonha na gente. O que precisa só de uma mudança. Uma mudança. Eu como em qualquer lugar, bebo em qualquer lugar. Eu não sei por que as pessoas são nojentas, exigentes. Amém, amém. É duro, né? Se vocês ficam escutando coisas, eu não fiz nada disso. Não é assim? Se você não fez nada, você vai ficar sossegado. Entende? Fica sossegado. Encontro entre nós ainda os homens que têm que ser preparados para poder fazer as coisas certas, para poder fazer uma viagem, levar roupa suficiente, e se não leva a roupa suficiente, principalmente as de baixo, eles mesmos se viram. Na hora de tomar banho, lava essa roupa. Se viram vocês, não precisa dar para ninguém lavar. As pessoas precisam ter natureza de entendimento. Será que não aprende? É pregado tanta coisa e as pessoas não aprendem. Agora eu vou ter que falar até que vocês não podem. Eu tenho que falar, tenho que pregar. Eu vou mastigando as palavras, certo? Se você puder entender. Mas é difícil, meus irmãos. Acho que as pessoas deveriam reconhecer. Eu reconheceria se eu tivesse aqui num lugar e uma outra pessoa chega, eu acho aquela pessoa, não importa o que ela seja, eu acho ela superior a mim. Entende? Eu daria o meu quarto para ela sem falar, sem reclamar. Me desculpe. Eu comeria doce num copinho de plástico sem reclamar. Estou cansado de comer essas coisas assim, sem reclamar. Que temos de enjoamento? Temos que aprender. Então a gente vem numa reunião dessa, nós temos, e esses cultos assim, é para vocês aprenderem, vir na próxima reunião. Os copinhos são descartáveis, limpinhos. Ainda reclama? Se fosse para dormir o marido e a mulher num colchão de solteiro, eu já dormi com a minha esposa. Dorme, você tem que achar bom, na verdade, se estiver brigado é ruim. Você chega assim, dá um cutucão nele ou nela e joga fora do colchão. Mas não tem que ter dificuldade. Sabe por que eu falo isso? Para largar de reclamar. Não paga para comer, não paga para beber, não paga para dormir. Tem hora que não paga nem para viajar. O ruim meu é que eu sou sincero. E você sabe com quem eu estou falando. Você fez isso? Você sabe.
Eu vou viajar 10 dias. Ninguém lava minha roupa para lá. Eu trago tudo numa sacolinha e lava em casa. Se precisar de uma peça a mais, vai e lava a hora de você tomar banho. Eu não estou dizendo que isso daqui também é obstinação. Não estou dizendo, não, senhor. Estou dizendo que isso é falta de consciência. Que as pessoas precisam aprender, respeitar o direito dos outros. Se um pastor está dormindo, eu respeitar. É um pastor que vai precisar da minha cama, eu respeito. Vai o pastor. Mas ele é melhor que eu. Humanamente não, mas no ofício é. Melhor que eu. Amém. Será que eles vêm, esse povo vem? A próxima vem sim, vem. Eles são crentes. Eles vêm, eles não são mulo. Certo? Eles são crentes, eles podem ser corrigidos. Eles podem mudar, é o mulo que não muda. Mas os nossos crentes podem mudar. Amém. Só Jesus. Agora, deixa eu prosseguir para me terminar só nesse parágrafo, né? Parágrafo 47 de Esmirna, dá mensagem muito grande. Então, o irmão Branham diz assim, ó, ela pode falar sobre a verdade, mas não pode produzi-la, falando da igreja híbrida. Ela não tem Deus em seu meio, ela tem movimentos, ela tem pulos, ela tem gritos, ela tem cura divina, mas não tem Deus no seu meio. Porque Deus cura qualquer pessoa. Deus não está perguntando se você é batista, metodista, da Assembleia de Deus, ou do mundo, ou macumbeiro. Deus não está perguntando, Ele cura todo mundo. Mas Deus não está no meio de uma igreja híbrida. Fazer milagre é Deus quem faz, não é a igreja quem faz. Ela não tem Deus em seu meio. Não obstante, ela se reúne, fala sobre Deus e durante todo o tempo nega sistematicamente o poder da mudança, o poder da transformação. Eles negam e falam em Deus. Eles negarão a palavra no próprio nome do Senhor. Pega os pentecostais e diz, vocês precisam ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28, 19. Eles são obstinados, inflexíveis, duros, teimosos, não quer crer. Jesus, antes de morrer, deu a chave do reino do céu para quem? Para a Assembleia de Deus? Para o luterano que saiu da católica? Para o wesleyano que saiu do luterano? Para os pentecostais que saiu dos demais? Não, deu para Pedro. Então quem tinha verdade no dia de Pentecostes? Pedro. Jesus deu foi para Pedro as chaves. Mas você pega os pentecostais e os demais e vê se eles não são teimosos quanto o batismo. Se essas mulheres não são teimosas quando Paulo manda ela ficar calada na igreja. Aí você vai ver, são obstinados. Isso é um cruzamento de animal, falando em Deus e animal. Eles falam em Deus, mas a vida deles está mostrando que eles vieram de Caim. Obstinados, duros de serviço, incircuncisos de ouvido, de coração. Eles negarão a palavra no próprio nome do Senhor e não existe nunca nenhuma esperança para eles. Vocês já notaram que nenhuma religião organizada tem qualquer reavivamento? Nunca. Você sabia que o que nós temos hoje é o reavivamento do dia? Quem é que quer ter esse reavivamento? Quem queria ter o reavivamento dos trovões no dia de William Branham, em 1963 a 65? Os amigos que eram do reavivamento largaram dele.
Quem quer ter o reavivamento da mensagem hoje, que o irmão Brana disse, que a noiva não teve ainda o seu avivamento, os trovões trarão esse avivamento, e é o que ela tem hoje. Esse é o avivamento que te dá pulso para viver, pulso para pregar. Uma vez que se organizaram, morreram. Não pode jamais voltar atrás. Não, senhores, eu posso mostrar-lhes através de um tipo em Êxodo 13:13. O irmão Branco tomava cada escritura para mostrar um tipo para nós, que eles não podem ser redimidos, eles não podem voltar atrás. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatará com o cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhes a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Vejam, o asno pode ser redimido, que é o tipo do ímpio, pode ser redimido. Todo miserável pecador pode ser redimido pelo sacrifício cruento de Jesus Cristo. Ou ao rejeitar a Cristo, rejeita-se a si mesmo. Você está pensando, irmão Gil Willi, deve estar me ouvindo agora lá no Pará. Perguntei, de onde você veio? Do mundo. Trabalhando lá, escutou a mensagem, veio do mundo, ele e a mulher. Né? Você conversa com eles, não parece que vieram do mundo. Parece que já eram crentes da mensagem. Agora o que é isso? Ele está lá como um ímpio no mundo, mas foi redimido. A gente era um ímpio lá no mundo, mas fomos redimidos, porque há remissão para esse ímpio. Há sangue para ele, há sangue para o asno, mas não há sangue para mulo, para obstinado. Não há sangue para inflexível. Aí deveria aprender para teimosos. A Bíblia diz aquilo, você tem que fazer o que a Bíblia diz. Não adianta, não arruma subterfúgio não. Creia no que diz a Bíblia. Paulo não diria para a mulher ficar calada na igreja e depois chamaria a irmã Febe no púlpito e diria, agora você vai ministrar aqui comigo a palavra. Não era isso. É claro que se ele disse para a mulher ficar calada na igreja, ele não poria uma mulher para ministrar a palavra no púlpito. Mas elas querem teimar, dizer que Paulo fez isso, que ele era um louco, que ele não tinha doutrina, que a mesma hora que ele falava para ficar calada, punha ela para pregar. Vê a condição do povo, eles são teimosos. Mas eu gosto de ver essas pessoas, chegam, que bênção, ouve a mensagem, creu na mensagem, aí você pega o irmão Gil Willi e pega os crentes da mensagem, aí fora, crente da mensagem, eles não escutam a mensagem, eles não querem ouvir, são teimosos, irredutíveis. Aí pega o outro que veio do mundo, está aí, graças a Deus, ouviu a mensagem, crê na mensagem. Crê na mensagem, hoje que é mais difícil, diz que crê na mensagem de João e crê mesmo. Porque já passou por tudo. Agora já veio que creu na mensagem do sétimo anjo e vai crer. E nós cremos na mensagem do rápido. A hora que nós estamos vivendo. Aí o irmão Brana continua, para me terminar, olha aqui. Ao rejeitar a Cristo, rejeita-se a si mesmo. Mas não se pode redimir o mulo. Porque o mulo é a mistura do crente. Ele está aqui, ele misturou com a denominação. Ele tem parte do sétimo anjo e parte das denominações. É um crente mulo dentro da mensagem. É um obstinado, não adianta, ele é teimoso, ele teima, o cordeiro saiu do trono, ele diz que não. Brana diz que saiu para revelar os selos, eles dizem que não. Brana mostrou claramente, HM faz parte do nome de Deus, eles dizem que não. Se isso não é mula, eu não sei mais o que é. São teimosos contra a própria revelação que o profeta trouxe no dia da revelação. Não há redenção para ele, não há sangue para ele, para o mulo.
Não pode haver, porque o mulo refugia-se na igreja. Aí eu vou na igreja, eu oro, eu dou dízimo. Isso daí as denominações estão cheias. Eles dão até o que não pode dar. Eles dão a casa de morada. Isso é loucura. Mas é loucura com lavagem cerebral. É uma loucura que a igreja lava a mente deles, para eles dar casa de morada para a igreja, que Deus vai dar mais coisa para eles. É uma turma de Caim. Que eles estão ali para poder fazer a sua ficha. Você vai dar a casa? Cadê a escritura? Temos filhos de Caim fazendo ainda, lavrando as coisas para eles, dentro da igreja. Me diga que isso é certo. Aonde que está na Bíblia? A Bíblia tem dízimos e ofertas, alçadas. Agora, olha o que eles pedem, da sua casa. E tem gente que crê tanto que dá a casa. Nunca vi uma loucura maior. Mas se disser para eles que o batismo é em nome de Jesus Cristo, eles não dão nem a vida. Eles têm mais fácil, é mais fácil para eles dar as coisas naturais do que dar a vida para Deus. Não pode haver, porque o mulo refugia-se na igreja, enquanto que o asno... Você vai aprender isso, que você diz, eu tenho que ter uma igreja para eu ir, para levar meus filhos. Eu queria ver a igreja que você levava os seus filhos, se você fosse da igreja de Corinto, que Paulo mandava carta para eles. Carta à igreja de Corinto, carta aos romanos, à igreja em Roma, carta. Eles eram crentes por carta, mas eram crentes, eram verdadeiros. Eles não refugiavam na igreja. Enquanto que o asno refugia-se no sangue. Já está falando do ímpio, que ele refugia-se no sangue. Que ele tem semente, mas você vai ver, o mulo não tem semente. É crente na igreja que não se reproduz, não reproduz. O que os outros aproveitam da vida que eu vivo, que você vive? Me diga, o que os outros aproveitam? O que eles falam de nós? Que tipo de conversa há entre os crentes? Nosso mesmo. Não vamos falar lá do mundo não, porque aqueles de fora já falam que nós somos doidos. Mas se um conversa com o outro, o que eles falam de nós? O que a irmã fala da irmã? O que o irmão fala do irmão? Qual a virtude que você pode achar nela, achar nele, para falar também? Porque não tem só fraqueza, não, tem virtude. Mas qual virtude aí deixa aqui lavrado para que as pessoas possam ler o que fiz numa viagem que eu fiz, os acontecimentos e a forma de vida, o que se faz em casa, o que se faz com os filhos. Está acabando e não acaba, né, irmãos? O mulo não tem nenhuma semente em si para que possa ser vivificado, porém o asno tem semente. O problema é isso, que tem muitos crentes que são crentes, mas não são nem ímpios. Se fosse um crente ímpio, o asno refugia no sangue. Era para o crente ímpio. Quando você vem para a igreja, aquela vida ímpia, suja, que você viveu lá atrás, mas agora você escolheu a palavra, está vivendo a palavra de Deus hoje, porque você tem semente para reproduzir. Mas pega o mulo, mas a mula não gera nenhum burro, que já são burros. É o burro e a mulher dele. Fazer está doido, né? Como dizer, o burro e a mula. Que entendimento tem? Por que não pega os tipos direitinho que o irmão Brano ensinou? E por que nós não mudamos de vida? Por quê? Essa vida que você tem de agitada, nervosa, todo mundo tem. Numa era dessa, se a gente não agitar um pouquinho, não ficar nervoso, a gente não é gente.
É o mundo que você vive. Isso aqui é pior do que o tempo de William Branham, 50 anos. Pior. Lá já era ruim. Nós estamos pior. A situação pior. O mundo pior. Com quem você conversa, lugar que você trabalha, onde você compra. Em todo lugar está contaminado, inclusive a igreja. Que você tem que saber se conviver dentro da igreja, com qual crente você vai conviver, porque na igreja não vem só Deus, vem o diabo também. O que nós precisamos é mudar. Mudamos? Sim. Então, se mudamos, temos semente. Se temos semente, não somos mulo. Estamos precisando só de uma mudança. Cada um de nós. Nossas agitações, nosso nervosismo, todos nós temos. É difícil o profeta diz o pregador que não seja nervoso. Agora, enquanto eu prego aqui, eu não estou nervoso. As pessoas pensam que eu estou nervoso, mas eu não estou nervoso. Você ainda não viu nervoso ainda? Pai Celeste, obrigado por mais este momento que nós temos para refrigério da nossa alma e para colocar o nosso corpo em ação para poder, como um sacrifício vivo, para poder alcançar uma libertação, desde mim aqui no púlpito até os irmãos e o zelador e a família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos mais de Ti. Nós, esses diáconos, obreiros, pastores por toda parte que me ouvem, eles clamam a mesma coisa, Pai, a mesma mudança, cada dia. Queremos mais do Senhor, queremos mostrar que somos Sua semente, e a semente do dia, não a semente de outra era, mas a semente da era em que estamos vivendo, porque tem a semente do mal e a semente do bem. E estamos aqui com a semente da hora, a revelação, a exposição de tudo aquilo que o Senhor diz para o irmão Branham, não diga a ninguém. O Senhor diz para João, coma e profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus, comprada lá na cruz com sacrifício seu, ouvi a sua voz, foi indo logo após pro casamento seu. Nas eras que passou, ele a sustentou com a intercessão de amor. A força que ele dava, nunca desprezava, fez sua vencedora. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fiquem lá, Odisseia, deixa louca ideia, vem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fiquem lá, Odisseia, deixa louca ideia, vem pro arrebatamento. A noiva do Cordeiro só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Branham nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem, com a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Branham.
Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. Noiva do Cordeiro, só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso, ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: como a gente ama. Isto é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do